Para começar, né, eu quero mostrar para vocês aí um videozinho daquele canal que eu gosto de passar para vocês, né, da Vivi, né, que ela fala dos 50 fatos dos artistas. E eu vou passar 50 fatos do Aleijadinho para vocês. No meio do vídeo, ela fala sobre um outro videozinho dela, que ela fala um pouco sobre o barroco. Então, para finalizar aí um pouco essa conversa, né, do barroco, que nós já viemos aí algumas aulas, eu vou passar esse vídeo e vou deixar depois, na parte da tarefa, vou deixar o link deste outro vídeo sobre o barroco. Tá ótimo, viu, Ana? Eu li aqui no chat sobre a Cacá. Então, eu vou deixar aí o link sobre esse outro vídeo do barroco para que vocês assistam depois em casa. Mas agora nós vamos assistir aí esse sobre o Aleijadinho, tá? E aí depois, né, nós vamos dar sequência no livro, que aí o livro vai entrar na parte de música, né? Aí nós vamos para o último capítulo do livro, que fala sobre a linguagem da música, tá bom? Aí a gente vai parar aí um pouco da parte da história da arte, que é o que nós estávamos vendo sobre o barroco. E espero que vocês, a partir de agora, quando vocês passarem ali pelo centro da cidade, que vocês comecem a reparar na beira dos telhados e tudo mais dessas casas mais antigas, para vocês verem o estilo neobarroco, né, e vocês identificarem, falar, olha, aquilo lá são vestígios aí do neobarroco da época, né, do início de 1900, em que eles começam a fazer casas no estilo colonial, né, do barroco brasileiro. Bom, vou desligar meu som, então, para passar o vídeo para vocês. Mas é indiscutível que se trata de um ícone da arte brasileira e, como muitos concordam, do barroco americano todo. Olá, meus amores, o último vídeo que eu fiz sobre o barroco, não deixa de assistir porque ele é ótimo, eu prometi que eu faria um vídeo exclusivo de Aleijadinho. E aqui estamos, bem-vindos aos 50 fatos do Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa nasceu em 29 de agosto de 1730 ou 1738, na cidade de Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, também chamada de Vila Rica. Ele é filho de Manuel Francisco Lisboa, um arquiteto português, e Isabel, uma mulher negra escravizada. O Manuel, pai do Aleijadinho, se casou com a Maria Antônia, teve 4 filhos, que são os meio-irmãos do Aleijadinho, mas o Antônio Francisco ficou fora do testamento quando o pai morreu, porque ele era um filho bastardo. O pai concedeu alforria para ele no momento do batismo, já que a mãe era uma mulher escravizada. Antônio Francisco ganhou o apelido de Aleijadinho em razão de uma doença que ele sofreu a partir dos 47 anos e que deformou o seu corpo. Como nada é definitivo na biografia do Aleijadinho, já que se tem poucos registros e documentos sobre ele, especulam-se que essa doença possa ser lepra, sífilis, ou um AVC, um derrame, poliomielite, escorbuto. Ele perdeu todos os dedos dos pés, passou a andar de joelheiras, os dedos da mão se atrofiaram, o rosto também se deformou, os dentes caíram, e ele se escondia para andar na rua, usava muitas roupas, ia de madrugada para o trabalho e voltava quando já era tarde, ele vivia meio isolado. A primeira biografia escrita sobre o Aleijadinho foi em 1858, mais de 40 anos depois da sua morte, e foi
elaborada por Rodrigo José Ferreira Bretas a partir de testemunhos de pessoas que conheceram o Aleijadinho em vida. Essa biografia é considerada hoje um relato meio romantizado e fantasioso da vida do nosso artista. Esse outro livro também passa pela biografia do Aleijadinho e desmistifica alguns pontos e também trata bastante do contexto da época, bem interessante. Esses dois livros eu usei de pesquisa para esse vídeo e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar eles dois ou um deles dois. E falando em contexto, Minas Gerais ou Vila Rica era muito rica. Nesta vila habitam os homens de maior comércio, cujo tráfego e importância excede sem comparação o maior dos maiores homens de Portugal. A ela, como a Porto, se encaminham e recolhem as grandiosas somas de ouro de todas as minas na Real Casa da Moeda. Nela residem os homens de maiores letras, seculares e eclesiásticos. Nela tem assento toda a nobreza e a força da milícia. É por sua situação da natureza cabeça de toda a América, pela opulência das riquezas, a pérola preciosa do Brasil. Quando o Aleijadinho começou a ficar famoso, as riquezas da capitania das Gerais já estavam se extinguindo. Era uma ostentação e um esbanjamento absurdos. Diz que tinha um barão que servia jantares com almôndegas de ouro e os portugueses tiravam a riqueza daqui e levavam para Portugal. O convento de Mafra é construído no estilo barroco em Portugal pelo rei João V e é uma ostentação monumental. E muito da matéria-prima para essa construção veio de Vila Rica, ou seja, aqui do Brasil. E aí a riqueza vai se extinguindo, eles cobram impostos absurdos do povo e nesse contexto surgem revoltas como a Inconfidência Mineira. O Aleijadinho era mais velho que o Tiradentes, tem aí umas lendas de que eles eram amigos, mas aquilo lá, nunca saberemos. Mas cada um queria a liberdade a seu modo. Tem um diálogo que o Gilberto de Alencar escreveu, que é um diálogo imaginário, mas que bem poderia ser real. O Tiradentes diz para o Aleijadinho: a opressão já é demais, Lisboa. Só querem ouro e em troca do ouro o que nos dão é o bacalhau. E as injustiças que eles praticam, você mesmo é uma prova. Você, com a sua arte, encheu as nossas igrejas de obras admiráveis e nada lhe deram, deixando-o no abandono e na pobreza quando deviam ampará-lo e enchê-lo de honrarias. O Aleijadinho responde: que nada, Xavier, que vou eu fazer com honrarias? Quero é sossego. Você sim é que tem sido vítima de injustiças, já devia ser capitão, já devia ser coronel e continua como um simples alferes. O Aleijadinho sabia ler e escrever, um pouco de matemática e latim, ele gostava de música e nas horas vagas ele gostava de ler a Bíblia e folhear livros de medicina, onde, como tantos outros mestres, ele aprendeu sobre anatomia. Ele não viajou para estudar artes, passou a maior parte da vida em Vila Rica, ele é um autodidata. Ele estudava na oficina do pai, que era arquiteto e carpinteiro, e conviveu desde criança com escultores e gravadores que frequentavam a casa da família. O Manuel, pai do Antônio Francisco, era responsável por várias obras do governo. Ele projetou a igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, e foi construtor do Palácio dos Governadores. Inclusive, o primeiro projeto individual do Aleijadinho é um desenho para o chafariz do Palácio dos Governadores. Além do pai, é possível que ele tenha outros mentores. Um deles seria João Gomes Batista, um artista português que veio fugido porque tinha muitas dívidas, então existem grandes chances de que aqui no Brasil ele tenha se tornado professor. E Francisco Xavier de Brito, também português, que era ornamentista, talhou o altar-mor da Matriz do Pilar e o retábulo da Igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro. A arte do Aleijadinho foi inspirada em assuntos bíblicos. E, bom, a arte no Brasil cresceu sob a proteção da igreja. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não tinham assim a intenção de difundir manifestações culturais e artísticas. Vamos aí, gente, fazer umas artes. Não. Então, os poucos artistas brasileiros tinham a igreja como sua incentivadora. Ele pertenceu a diversas irmandades religiosas que deviam emprestar livros e objetos sacros, de onde ele pode ter tirado muita da sua inspiração. O barroco do Aleijadinho é dinâmico, não tem só forma, mas essência. Ele não se prende à influência dos italianos e do academicismo, ele é um rebelde virtuoso. O Aleijadinho foi chamado de Bernini dos trópicos, é o Greco negro, o novo Praxiteles. No Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Antônio esculpiu em blocos de pedra-sabão imagens dos 12 profetas do Velho Testamento: Isaías, Amós, Joel, Daniel, Jeremias, Naum, Oséias, Jonas, Abacuque, Ezequiel, Baruque, Abdias. Alguns
Alguns autores e estudiosos acreditam que os profetas de Congonhas eram personalidades da Inconfidência Mineira, e seria assim uma mensagem de apoio aos republicanos separatistas abolicionistas. O historiador de arte John Burry disse sobre os profetas: os profetas do Aleijadinho são obras-primas, e isso em 3 aspectos distintos: arquitetonicamente, enquanto grupo, individualmente, como obras escultóricas, e psicologicamente, como estudo de personagens que representa. Desde este último ponto de vista, elas são as esculturas mais satisfatórias de personagens do Antigo Testamento que jamais foram executadas, com exceção do Moisés de Michelangelo. O santuário também tem 6 capelas, onde estão divididas cenas da Paixão de Cristo, com 66 estátuas elaboradas pelo Aleijadinho e seus ajudantes, e que levou mais de 3 anos para ficarem prontas. A prisão de Jesus é uma cena com 8 personagens. Jesus está no centro e ao seu redor os soldados que vieram capturá-lo. Pedro levanta a espada para defendê-lo e corta a orelha de Malco. Jesus segura a orelha na mão direita e vai recolocá-la no soldado mutilado. Ao lado de Jesus, Judas simula surpresa. A cena da subida do Calvário tem 11 imagens. Jesus está no centro carregando a cruz. Alguns soldados estão prontos para apedrejá-lo, enquanto o outro abre caminho com uma trombeta. A criança segura um dos cravos que serão usados para pregar Jesus na cruz. Atrás dele seguem 2 mulheres chorosas e um soldado com o estandarte do Império Romano. O mestre Valentim, que pouco se sabe sobre a história, deve ter nascido em idade parecida do Aleijadinho, e os dois são expoentes da nossa arte colonial. Parece que o Aleijadinho era um ótimo dançarino e que ele fazia sucesso nos bailes. O biógrafo Fernando Jorge faz a seguinte descrição física do Aleijadinho: ele possuía estatura pequena, corpo cheio, mal proporcionado, barba espessa, densa, orelhas grandes, lábios grossos, voz forte e gênio irritável. O pescoço curto sustentava uma cabeça redonda, volumosa, de testa larga, com cabelo preto e encaracolado. E o nariz regular era algo pontiagudo. Ele teve um filho que chamou de Manuel como o seu pai. O Aleijadinho elaborou o projeto da Igreja de São Francisco de Assis de São João del Rei, mas durante a construção o projeto sofreu alterações, como nas torres e no arco do cruzeiro. A imagem do São Jorge, que costumava sair em procissão no Corpus Christi, tem uma história curiosa de que ele teria esculpido esse São Jorge com o mesmo rosto de um ajudante de ordens chamado José Romão, que insultou o Aleijadinho de alguma forma. Diz que todo mundo riu da caricatura e de que o homem não teve mais sossego. A outra história desse São Jorge é que ele estava participando de um cortejo, sendo carregado por um cavalo e guiado por um homem. Por algum motivo a procissão parou, o cavalo assustou, o São Jorge caiu e a espada do São Jorge enfincou nas costas do homem que estava levando ele. O homem morreu e a escultura do São Jorge foi levada para a prisão. O Aleijadinho era um homem negro em período de escravidão, de classe baixa, bastante atento aos abusos da sociedade colonial, e muitos concordam que ele usa sua arte para crítica, esculpindo o rosto de inimigos nas suas esculturas, fazendo anjos negros, colocando pés tortos e narizes compridos nos soldados romanos dos Passos da Paixão. O Aleijadinho ficou por muito tempo esquecido e os modernistas lá na Semana de 22 exaltaram o seu trabalho. O Mário de Andrade escreveu: a maior fatalidade que impediu a fixação da grandeza dele em nós foi não termos tido nenhum estrangeiro que nos viesse ensinar que o Aleijadinho era grande. Nós só nos compreendemos quando os estranhos nos aceitam. O Aleijadinho usou a concha como ornamento em muitos trabalhos, como chafarizes, lavabos, púlpitos, fachadas. Essas conchas, que para a psicanálise significariam alguma coisa do feminino, fazem parte do rococó, de onde o Aleijadinho tirou inspirações. Inclusive tem vídeo do rococó aqui no canal, já vou deixar. Não são só as conchas os elementos da natureza que aparecem nos adornos do Aleijadinho. Tem também rosas, girassóis, botões de lírios, cachos de uva, espigas de trigo, ramos de oliveira. Foi no início da doença que o Aleijadinho esculpiu as obras da Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. O frontispício da igreja tem festões, querubins, conchas, escudos, grinaldas de flores.
Um painel tem uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e o de cima tem São Francisco de Assis, ajoelhado no Monte Alverne, recebendo os estigmas sagrados. É possível que ele tenha se inspirado em um quadro do Giotto do São Francisco de Assis para essa imagem. Antônio Francisco foi respeitado pelos religiosos e administradores do seu tempo. Assim como Michelangelo, ele não gostava que as pessoas vissem o seu processo de trabalho. Tem uma história de que um cara importante foi lá, chegou na igreja para ver o que ele estava fazendo e ele começou a jogar talha no homem. Ai, queria que fosse verdade, ia ser engraçado. O Aleijadinho possuía 3 homens escravizados chamados Maurício, Agostinho e Januário. O Maurício era entalhador, ele ajudava o Aleijadinho até na época da doença a aprender os instrumentos nas mãos e diz que eles dividiam inclusive os pagamentos em metade para cada um. O Aleijadinho morreu cego com paralisia e deformações no corpo todo em 18 de novembro de 1814. As esculturas do Aleijadinho têm defeitos anatômicos, desproporção entre parte superior e inferior, e segundo o crítico Sérgio Millier, através das deformações inesperadas das figuras é que o escultor exprime a sua alma atormentada, que toma partido apaixonadamente no drama religioso. O Pietro Maria Bardi escreveu que o Aleijadinho era expressionista. Aspas, o artista sem escolas se improvisa no esforço de alcançar o jeito de exprimir um sentimento, acabando no rudimentar e no caricatural, isto é, numa forma expressionista. Esse comentário é bastante apaixonado, mas não vai me escrever na prova que o Aleijadinho é expressionista. Inclusive, tem vídeo sobre o expressionismo aqui também. Mais de 400 obras têm autoria atribuída ao Aleijadinho, apesar de poucas comprovações documentadas. A Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto tem o projeto da fachada e decorações realizadas pelo Antônio Francisco. É dele também o risco da fachada da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Sabará. Não há notícias de que ele tenha sido retratado em vida, mas foi encontrado um desenho no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos de um homem bem vestido, com as mãos ocultas, que dizem ser ele mesmo, e que é a única imagem do Aleijadinho que a gente conhece. O estilo do Aleijadinho tem alguns traços, como o posicionamento dos pés em ângulo próximo do reto, planejamentos com dobras agudas, queixo dividido por uma cova, olhos rasgados de formato amendoado, expressividade acentuada, olhar penetrante, entre outros. É do Aleijadinho o projeto da Capela Mor na Igreja de São José, em Ouro Preto, o retábulo da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, da Igreja de São Francisco de São João del Rei e da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. O Aleijadinho está no hall dos grandes mestres da história da arte, então a sua história vem acompanhada de muitas lendas romantizadas e fantasiosas, mas é indiscutível que se trata de um ícone da arte brasileira e, como muitos concordam, do barroco americano todo. Muito bem, esses foram os 50 fatos do Aleijadinho e a gente volta aqui nesse canal com mais um monte de coisa, então aproveite sim. Bem, meninas, então como vocês puderam ver, né, o Aleijadinho, ele faz toda essa contribuição aí para o barroco brasileiro, porém ele tinha reconhecimento na sua época dos religiosos, né, daquela região ali de Minas, em que ele era reconhecido como grande, né, arquiteto, como grande escultor e tal. Mas ele ficou meio esquecido ali durante algum tempo, né? A sua arte, depois da sua morte, ele fica ali meio esquecido, e ele só vai voltar a ser valorizado depois com os modernistas, né? No começo, depois da Semana de 1922, com o trabalho dos modernistas de resgate dessa arte legitimamente brasileira. Ah, e vocês viram as características das obras do Aleijadinho, né? O narizinho arrebitado, o queixinho com a corcova, né? E as dobras das roupas, né? Muitas dobras nas roupas e tudo mais. Bem, então aí agora eu só quero que depois vocês assistam o outro vídeo, né? Que eu vou deixar a descrição na tarefa para vocês. Também é da Vivi. E agora nós vamos para o livro. Então, por favor, peguem aí o livro de vocês, tá? Na página 142. Então, enquanto vocês pegam, eu vou compartilhando aqui com vocês.
Então, olha lá. Capítulo 4, Arte e Encanto, né? Esse encanto, né? O em veio entre parênteses, por quê? Porque agora nós vamos falar sobre a linguagem musical. Lembrando, né, que lá no começo do ano nós falamos e durante o ano nós viemos estudando um pouquinho sobre cada uma das 4 grandes linguagens artísticas, que são, né, dança, música, teatro e artes visuais. E agora nós vamos para a música, né? Nós vamos ficar aí um pouco ligados através da música. Falar aí um pouco sobre música e sobre que essa música tem a ver aí com a história da arte e tudo mais. Então, vamos lá. Nessa página vocês estão vendo, ó, lavadeiras, aqui embaixo, né? E um carinha ali tocando. E aí, essa imagem, ela é do Coral das Lavadeiras de Almeranã e o músico é o pesquisador Carlos Farias, que ele está durante uma turnê do projeto Caravana Musical, Cultura e Cidadania, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, em 2014. Então, este é o músico Carlos Farias, que estava fazendo aí essa turnê por esse projeto. Você já viu que o Brasil é um país com muitas tradições culturais, como frevo, a capoeira, entre outros, né? Quando nós falamos lá dos patrimônios culturais e materiais. Muitas dessas tradições são passadas de geração em geração, formando parte da nossa rica identidade cultural e envolvem manifestações artísticas diversas. Neste capítulo, vamos conhecer artistas que, cantando juntos, exploram canções tradicionais que falam sobre os costumes e a culturas de uma região do Brasil repleta de arte, que é o Vale do Jequitinhonha. Aí aqui na página 143, vocês encontram, ó lá, a arte do Coral das Lavadeiras de Almenar. Localizado no estado de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha é uma das regiões brasileiras mais conhecidas e admiradas por preservar suas tradições culturais e pela riqueza de manifestações artísticas. Um exemplo disso é o Coral das Lavadeiras de Almenar. Aí aqui tem para vocês ouvirem a canção Palma do Rio. Eu vou mostrar para vocês essa canção daqui a pouquinho, tá? Aí eu quero que eu vou colocar aqui, desligar o meu microfone e colocar para vocês ouvirem essa canção Palma do Rio, que é cantada, né, interpretada por esse coral, o Coral das Lavadeiras, né, de Almenara, durante a apresentação em Belo Horizonte. Só que aí depois, em casa, eu quero que vocês respondam essas questões da página 143. Então, já marquem aí que vocês precisam depois responder aí no caderno as questões da página 43. São questões mais pessoais e que vocês vão colocar depois que vocês ouvirem, né, a canção Palma do Rio. Então, fica aí para vocês responderem a página 143. Anotem aí. Aí agora, por que eu não coloquei aqui em cima? Porque aqui seria para vocês ouvirem novamente. Então, como nós não temos tempo de ouvir 2 vezes, né? Eu vou colocar de uma vez só e vocês vão acompanhando com a letra aqui na página seguinte. Então, na página 144, vocês têm a letra da música da canção da Palma do Rio, tá? Então, olha lá. Mais perto de Palma do Rio. A canção Palma do Rio é interpretada pelo Coral das Lavadeiras de
Almenara, um grupo musical formado por mulheres de diferentes idades que trabalham na lavanderia comunitária do bairro de Almenara, em Minas Gerais. Essas mulheres mantiveram presente no seu dia a dia a tradição musical de moradores do Vale do Jequitinhonha, interpretando canções que foram transmitidas de geração em geração. Então, desde lá, da época da escravidão no Brasil, né, em que as negras elas iam lavar ali na beira do rio, elas cantavam. E aí depois vem, né, as pessoas mais caipiras, e essas canções elas foram sendo transmitidas de geração em geração, ou seja, são patrimônios culturais imateriais, e até hoje elas cantam enquanto elas estão lavando roupa. Por isso que chama, né, Coral das Lavadeiras. Né? Elas têm essa mania, esse costume, essa tradição de cantar enquanto elas lavam a roupa na beira do rio. Tá? Então, agora, eu vou desligar o meu microfone e vou colocar para vocês ouvirem a canção Palma do Rio. Vocês, por favor, deixem aí o livro aberto e vão acompanhando a letra, tá? Com a letra que vocês têm a música, desculpa, vão acompanhando a música com a letra que vocês têm na página 144. Então, eu vou desligar aqui. E vocês, por favor, acompanhem. Palma do Rio, sou piloto do navio, água barrenta, que besta de passo macio. Agora que eu quero ver, ó meu boi lelê, viado, boiada atravessa o rio, ó meu boi lelê. Palma do Rio, sou piloto do navio, água barrenta, que besta de passo macio. Agora que eu quero ver, ó meu boi boiada atravessa o rio, ó meu boi. A quem dera eu panhasse, ó meu boi lelê, e quem alembrei agora, ó meu boi lelê. Se eu não visse a pessoa, ó meu boi lelê, o retrato me consola, meu boi lelê. Palma do Rio, sou piloto do navio, vai trabalhar com a beleza de braço macio. Agora que eu quero ver, ó meu boi lelê, boiada atravessa o rio, ó meu boi lelê. Você me chamou pra cantar, ó meu boi lelê, pensando que eu não sabia, meu boi lelê. Eu não sou como uma cigarra, meu boi lelê, que pra cantar leva o dia, meu boi lelê. Palma do Rio, sou piloto do navio, vai trabalhar com a cabeça de passo macio. Agora que eu quero ver, ó meu boi, boiada atravessa o rio, ó meu boi.
Mas cadê meus companheiros, ó meu boi, lelê, que ajudava eu cantar, ó meu boi, lelê. Nossa Senhora levou, ó meu boi, lelê, e botou em bom lugar, ó meu boi, lelê. Palma do Rio, sou piloto do navio, pra querer agora que eu quero ver o meu boi, foi andar nessa vida, o meu boi. Conseguiram ouvir? Bem, olha só. Então, vocês puderam ver, né, que as lavadeiras ali na música, elas falam de uma forma bem informal, né? Vocês viram que elas falam, né? Deixa aqui, ó. Lembrei. Então, de uma forma bem informal. Lembrei. Cadê os meus companheiros? Sem a parte, né, a parte lá das regras de português, de concordâncias, né, entre plural e singular. Então, é meu cantar, né, então não é meu cantar. Então, é uma linguagem bem informal, ou seja, aquela coisa do dia a dia, aquela coisa bem tradicional, que foi transmitida de geração em geração, enquanto elas estavam ali trabalhando como lavadeiras na beira do rio, tá? Eu quero, na página 144, também tem, deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo, na página 144 também tem essas 3 questõezinhas aqui que eu quero que vocês também respondam. Então, marquem, né, aquelas questõezinhas lá da página anterior e essas para vocês responderem depois no caderno, tá bom? Isso fica aí como atividade normal da aula, não como tarefa. Como tarefa vai ser uma outra coisa, tá? Então, vocês, por favor, marquem e depois façam aí essas questões. Aí, agora, na página 145, nós vamos ver aí um pouco mais sobre esse coral das lavadeiras, tá? Então, vamos lá. Palma do Rio é uma das canções tradicionais do Vale do Jequitinhonha. Essa canção, assim como outras tradicionais, tem uma linguagem coloquial ou informal, ou seja, a linguagem que as pessoas falam no dia a dia. Isso pode ser notado na forma como a canção foi registrada, mantendo as marcas da oralidade na sua letra, o que ajuda a preservar palavras e expressões faladas na região do Vale. Alguns exemplos do coloquialismo na letra de Palma do Rio são as palavras ver, de ver, cantar, de cantar, pra, no lugar de para, meus companheiros, no lugar de meus companheiros, né? Travessa, de atravessa, alembrar, no lugar de lembrar. Então, são aqueles exemplos que eu estava falando, né, com vocês, então, que eles usam a linguagem informal, né, essa linguagem coloquial, essa linguagem do dia a dia, através da música. Em contextos mais formais, em geral, não usamos essas expressões, mas em lugares e situações,
em alguns lugares e situações, elas são bastante usadas e fazem parte da identidade social e cultural de muitos grupos, principalmente, né, no interior ali de Minas, né, nesse Vale do Jequitinhonha, em que as pessoas falam, né, dessa forma mais informal, né, mais coloquial. Aí aqui vocês têm mais uma foto, ó, do coral, né, das lavadeiras, com o artista lá, o músico, e as lavadeiras realmente. Então, essas não são cantoras profissionais, viu, gente? Elas são realmente as lavadeiras que trabalham ali na beira do rio, lavando, né, a roupa até hoje, e se apresentam cantando essas canções tradicionais que elas ouviam desde menina, né, as suas mães, as suas vós cantarem, e continuaram com essa tradição, continuaram mantendo ali a tradição cultural, continuaram com esse patrimônio imaterial. Geralmente, as canções tradicionais são transmitidas de geração em geração, por meio do canto dos mais velhos e da escuta dos mais jovens. Algumas mantêm formas mais fixas, enquanto outras são modificadas no decorrer do tempo pelas pessoas, que podem incluir novas visões do próprio tempo e temas que julgam importante. A canção Palma do Rio é um exemplo da dinâmica que costuma envolver a criação e a circulação de canções tradicionais. Apesar deste modo de circulação das canções tradicionais atualmente, podemos ouvir a influência dessas canções nos mais diversos gêneros da música em todo o mundo, inclusive na música brasileira, inspirando muitos artistas de vários estilos, como o samba, a bossa nova e o hip hop. Assim, hoje, elas também podem ser apreciadas em CDs, DVDs, shows, canais de vídeos na internet, entre outros. Então, hoje em dia, esse tipo de manifestação cultural, esse tipo de canção, ela saiu um pouco dessa informalidade, né, que era só ali na beira do rio, sendo transmitida de geração em geração, e ela acabou influenciando a música brasileira em alguns gêneros, como também trazer para o hip hop algumas influências, principalmente o hip hop de Minas, né? Trazer para a bossa nova, que era aquela a MPB, né? A bossa nova é a música popular brasileira lá do finalzinho de 1950, e início de 1960, fez muito sucesso com Tom Jobim, Elis Regina, né, e vários outros intérpretes. Agora, continuando, na página 146. As canções tradicionais formam repertórios musicais ricos guardados na memória de muitas pessoas e estão presentes em várias situações do cotidiano. Costumam ser classificadas em relação a contextos em que são cantadas. Assim, entre as canções tradicionais mais conhecidas estão, por exemplo, as canções de ninar, canções lúdicas e canções de trabalho. No caso aí da Palma do Rio, seria uma canção de trabalho, porque elas cantavam enquanto elas estavam trabalhando. Agora, uma pergunta. Eu quero que abra o áudio, porque eu estou compartilhando, então precisa abrir o áudio. Eu quero que vocês primeiro grifem essa parte do livro, tá? Assim, entre as canções tradicionais mais conhecidas estão as canções de ninar. As canções de ninar eu não preciso nem falar, né, gente? Nana Neném, que a Cuca vem pegar e diversas outras. Agora eu quero saber de vocês e eu quero que alguém abra aí o microfone e me responda. O que são canções lúdicas? E aí? Vou até minimizar aqui, porque vai que escreveu no chat, né? E aí eu não consigo ver. Vamos lá, o que são canções lúdicas? Quero ver. Nossa, ninguém vai responder. São canções que têm a ver com as brincadeiras. Ó, lúdico tem a ver com brincadeiras.
Então, canções lúdicas são, por exemplo, cantigas de roda. Ciranda, cirandinha, atirei pau no gato. Esses são exemplos de canções lúdicas. Olha que tristeza ninguém me responder. Eu quero que me respondam, não quero que fique assim. Bom, então vamos lá. Agora vamos continuar. As canções tradicionais, as canções de ninar são as que embalam as crianças pequenas para adormecer, que elas adormeçam. As canções lúdicas acompanham diferentes brincadeiras. E as canções de trabalho são entoadas durante as atividades cotidianas, principalmente de habitantes de áreas rurais que exercem atividades como colheita, rebanho de gado e lavagem de roupas. Então, as canções de trabalho, elas vêm aí acompanhado principalmente do trabalho braçal das zonas rurais. Aqui vocês estão vendo, olha lá, o canto coletivo é habitual entre os trabalhadores rurais. Na foto, os trabalhadores rurais estão fazendo a capina com uma enxada, ou seja, estão capinando, né? Estão arrancando os matos com a enxada na Cachoeira Dourada, em Minas Gerais. E eles costumam cantar durante essas atividades. Apesar dessa classificação que se costuma fazer das canções tradicionais, elas não se restringem ao contexto das quais são identificadas. Canções lúdicas também podem ser entoadas em atividades de trabalho, canções de trabalho podem ser interpretadas em festividades religiosas e assim por diante. Então, assim, não é porque é uma canção lúdica, de uma brincadeira, que ela não pode ser cantada em outro contexto, ela pode também, tá? E assim também com a canção de ninar ou com a canção de trabalho. Isso acontece porque são manifestações artísticas e, portanto, não se resumem às funções sociais que podem desempenhar. As canções de trabalho, por exemplo, muitas vezes servem não só para confraternizar e amenizar as condições difíceis para os trabalhadores, como o cansaço físico provocado pelas longas jornadas, mas também são modos de expressão e seus criadores e intérpretes que mostram seu jeito particular de ver o mundo. Então, as canções, elas ajudam aí esses trabalhadores a amenizar esse trabalho duro que eles enfrentam aí na roça, né, na vida rural. Então, era para isso que serviam essas canções. E essas canções, hoje, fazem parte do folclore brasileiro, fazem parte do patrimônio cultural e material do Brasil. Tá? Então, elas também são chamadas de canções folclóricas. Às vezes você encontra em alguns livros essa expressão, canção folclórica, que seriam essas canções bem tradicionais, né, de regiões do Brasil. Essa modalidade de canto expressa a solidariedade entre os trabalhadores, principalmente quando eles estão atuando em regime de mutirão. O que seria esse mutirão? Uma mobilização coletiva, ou seja, como aqui, ó, várias pessoas trabalhando juntos na mesma atividade. Então, quando eu junto várias pessoas para fazer aquele trabalho, seria em esquema de mutirão. Para cada etapa do trabalho, pode existir um canto específico. Tradicionalmente, na construção de casas de taipa, por exemplo, casa de taipa é aquela casa feita com barro e a estrutura de madeira, né, e de pau, né, e aí o meio, assim, eles preenchem com barro, então ela não é feita de tijolos, tá? Então elas são feitas com bambu e barro, ou vara de pau e barro, e assim por diante. Na hora de buscar o bairro, esses trabalhadores entoam o canto do rojão, e na hora de pisar o barro, eles entoam o canto do barreiro. Então, para cada atividade, tinha uma música específica, tradicional dessa época. Eu não tenho para mostrar para vocês aqui como que é esse canto do rojão, ou canto do barreiro, mas se vocês quiserem depois pesquisar na internet, provavelmente vocês encontram. Aí, olha lá, eles construindo a casa, ó, eles pisando, né, o barro para poder construir a casa.
As cantigas entoadas coletivamente por trabalhadores, em especial de áreas rurais, contribuem para formar a herança cultural musical de um povo. Esses cânticos elevam o estado de espírito dos trabalhadores enquanto eles estão na lida do dia a dia, ou seja, ajuda eles a se sentirem mais felizes e menos cansados, né? Nesses afazeres que desgastam muito fisicamente, né? Também conferem ritmo à ação compreendida, que é marcado por movimentos do corpo, com gestos dos trabalhadores que fazem as tarefas diárias. Para tirar a sujeira das roupas, por exemplo, as lavadeiras podem batê-las nas pedras nas margens do rio, e esses movimentos marcam o ritmo de muitas canções de trabalho enquanto elas criam e cantam. Aí aqui, então, vocês têm, olha lá, embaixo também a foto lá das lavadeiras na beira do rio, lavando, né, as roupas na bacia, colocando para aquarar. E se colocar para aquarar é colocar a roupa ensaboada no sol para tirar manchas, né, para a roupa ficar mais limpinha. Os objetos de trabalho também podem marcar o ritmo dessas canções que cadenciam. O que seria cadenciar? Dar um ritmo, né, regular. Os movimentos realizados durante as tarefas diárias. Em tarefas como lavar a roupa, do modo tradicional e artesanal, não só a batida da roupa no chão, mas também os sons dos instrumentos de trabalho, como as bacias das roupas, as roupas sendo enxaguadas, também podem marcar o ritmo das canções. O pilar a mandioca para produzir farinha é uma outra atividade tradicional de muitas regiões brasileiras e deu origem a canções de trabalho que batem o pilão para marcar o ritmo. Então, também pode ter, né, esse modo, né, de fazer a farinha batendo com o pilão até ela virar a mandioca, né, virar realmente a farinha, e aí eles vão batendo ali o ritmo, mantendo o ritmo de uma música. Com a influência de muitas tradições musicais, esses cânticos não têm autoria definida e também são passados oralmente de geração em geração. Só para vocês relembrarem, puxa uma setinha aqui, ó, geração em geração, e lembra, e escreve, né, patrimônio imaterial, ou seja, transmitido de geração em geração, é um patrimônio imaterial brasileiro. Então, puxem aí uma setinha aqui, do geração em geração, e escreva patrimônio imaterial. Aí, nós já estamos finalizando, tá, meninos? As canções tradicionais, muitas vezes, retratam locais de convívio e mesclam as vivências de pessoas que passam por eles. Palma do Rio, por exemplo, pode ser entendida como uma canção que trata tanto do dia a dia dos canoeiros como dos boiadeiros que passam nas margens do rio, porque vocês viram que elas falam do canoeiro, elas falam do boi, iaiá, então também fala, né, do dia a dia desses outros profissionais, desses outros trabalhadores, dos canoeiros que iam pescar, dos boiadeiros que passavam ali com seus bois por elas, pela beira do rio, então também trata desses outros afazeres. A canção inicia-se falando do piloto do navio, logo incorpora um canto de trabalho típico dos boiadeiros que praticam a pecuária tradicional, levando o gado pelos sertões, seja para vendê-los em outros lugares, seja para levá-lo para comer em melhores pastos ou para beber água. Aí aqui vocês têm lá mais 3, né, mulheres do coral das lavadeiras de Almenara, durante uma apresentação em Ouro Preto em 2010. O canto típico praticado pelos boiadeiros em suas longas jornadas de trabalho é chamado de aboio, que é composto por vocais entoados por esses trabalhadores, às vezes sem utilizar palavras. Em Palma do Rio, as expressões meu boi lelê, meu boi lelê de a,
são exemplos de aboio. Então, esse aboio seriam essas expressões que se repetem, formando um ritmo, né? Meu boi lelê, o meu boi lelê, diá. Esse diá do final seria um exemplo de aboio, como se fosse uma expressão que dá ritmo para a música. Como em muitos cantos tradicionais, Palma do Rio também não trata só de um cotidiano de trabalho, mas de outros temas como o afeto, a religiosidade, saudade de quem está longe, e que só pode ver por meio de fotos presentes nos versos, né, de quem eu a lembrei agora, meu boi lelê, e se não visse a pessoa, ó, meu boi lelê de A, o retrato me consola, meu boi lelê. Então, se ela retrata também a saudade, retrata a fé quando fala, né, de Nossa Senhora e várias outras expressões culturais. Aí depois vocês leem essa parte aqui do Saiba Mais. Aí, para finalizar aí a nossa parte da aula de arte de hoje, vamos finalizar a leitura desta página aqui. Em Palma do Rio, você percebeu que as estrofes são cantadas por vozes diferentes. Como o próprio nome diz, o seu trabalho é voltado por regravar canções tradicionais em canto coral. Um coral, agora eu quero que vocês grifem, porque tem a ver com a tarefa de hoje. Um coral é um conjunto de vozes, ou seja, um grupo que produz músicas com a voz, podendo ou não ser acompanhado de outros instrumentos musicais. Por que eu coloquei para vocês grifarem isso? Porque a nossa tarefa de hoje será exatamente vocês pesquisarem o que é um canto coral, tá bom? Então, vai ser a tarefa de arte, é uma pesquisa sobre o que é o canto coral. O Coral das Lavadeiras de Almenara é formado por lavadeiras e pelo produtor cultural Carlos Faria, que participa do grupo desde sua criação. Ele fez a adaptação da canção, que foi trazida ao grupo por uma das suas integrantes, Juraci Lima Silva, que aprendeu a cantá-la com a sua mãe. Como costuma acontecer quando as pessoas cantam em conjunto, às vezes alguns integrantes podem cantar sozinhos, nesses casos são chamados de solista. Então, se num coral, numa determinada hora, uma pessoa canta sozinha, aí essa pessoa é chamada de solista. E quando eles estão em grupos, né, aí seria o canto coral. Nessa gravação de Palma do Rio, que você ouviu, os solistas são Carlos Farias e Juraci Lima Silva. Aí aqui está mandando vocês ouvirem novamente, nós não temos tempo para isso. O primeiro solo é de Carlos Farias, que canta sozinho a primeira estrofe da canção, e essa estrofe também chamada de refrão. O que seria o refrão? Pode grifar aqui também. Ou seja, a parte da música que se repete. Então, eu acho que isso todo mundo sabe, né? O refrão é aquela parte principal da música e que se repete. Tá? Logo a seguir do refrão é cantado por todas as outras vozes femininas do grupo, acompanhados por Carlos Faria. Depois, a segunda estrofe é cantada somente por dois solistas, Carlos e Juraci. E então ouvimos novamente o refrão na voz de todos os integrantes e assim por diante. Nessa gravação de Palma do Rio, além de cantar, Carlos Farias toca violão, outros instrumentos musicais aparecem na gravação, como flauta, viola caipira, violão, instrumentos de percussão, que instrumentos de percussão são aqueles que a gente tem que bater neles para eles fazerem o som, e que, com as vozes do coral, criam uma sonoridade única para essa canção tradicional. Bom, meninos, nós já passamos aí, né, do horário da nossa aula de arte. Então, a nossa aula de arte fica por aqui. Como tarefa, vocês, por favor, façam a pesquisa, né, sobre o que é o canto coral. Todo mundo sabe que o canto coral seria, né, aplicar aí as vozes, né, um canto com várias vozes, e
a parte, né, e a parte pode ser acompanhado ou não por instrumentos musicais, mas eu quero que vocês façam uma pesquisa realmente para escrever direitinho o que seria esse canto coral, tá bom? Finalizamos aí, então, a nossa aula de arte.